A paz do Senhor Jesus aos irmãos e irmãs, vocês que estão aí nesse primeiro dia de aula, você que almeja ser um obreiro da casa do Senhor, você que tem um desejo de ser um trabalhador, uma trabalhadora, um pastor, uma missionária, um missionário, um diácono, quero compartilhar com vocês uma palavra, e essa palavra está no livro de Marcos, capítulo 16. Eu vou estar lendo a partir do versículo 14, que são as palavras de Jesus. O interessante é, todos aqueles que trabalham no reino, todos aqueles que se movimentam no reino, seria muito bom você fazer parte desse conhecimento, você agregar conhecimento para a sua vida. Há um chamado de Deus para você, e quando nós entendemos que há um chamado de Deus para a nossa vida, a gente precisa se lançar dentro desse chamado e nos desenvolver dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida. E Marcos capítulo 16, versículo 14, nós vamos estar vendo algo sobrenatural acontecendo, que é quando Jesus vai chamar os seus discípulos. Ele vai dar aquelas considerações finais para quem? Para os discípulos. E diz assim a palavra do Senhor, em Marcos capítulo 16, versículo 14 em diante, a minha tradução é a tradução da NVT, diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhe apareceu a eles e respondeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naquele que tinha visto depois da sua ressurreição. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhe fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte, anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. O que me chama a atenção é que Jesus ele vai dar uma orientação, e uma das orientações que mais a gente tem visto nesses dias é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E me chama a atenção porque Jesus ele vai chamar quem? Ele vai chamar os 12. Ele vai chamar os 11, porque nesse contexto aqui nós vamos ver que Judas já não estavam mais. Foi um contexto de ressurreição. Então Jesus vai chamar quem? Discípulos. Jesus vai pegar os 11 que esteve com ele, que andaram com ele, que caminhou com ele, que viram como ele trabalhava, que viram como ele desenvolvia. E agora esses 11 estão aptos para ir. Nós temos o hábito de dizer que o chamado do ID é para todos. Não. O chamado do ID é para quem senta com Jesus, é para quem ouve de Jesus, é para quem é ministrado, é para quem está sendo discipulado, é para quem está sendo orientado. O chamado do ID é para aqueles que andam com Jesus, que têm uma vida com Jesus, que conhecem de Jesus. Então, Jesus vai pegar os 12 que foram preparados por ele para ir. E eu quero crer que você que está aí envolvido com esse curso, você que está envolvido com esse chamado, você entende que há um preparo de Deus para a tua vida. Que nada que é feito no reino de Deus é de qualquer maneira. Tudo que Deus faz tem ordem, tem decência. Tudo que Deus faz, estabelece, tem todo um processo. Então, Jesus andou com os 12, os 3 anos de ministério, ele preparou esses 12, e agora ele vai pegar esses homens que foram preparados por ele, discipulados, orientados, para lançá-los ao chamado. E eu quero declarar sobre a vida dos irmãos e irmãs que estão conosco, você que vai fazer esse curso, você que entende que precisa disso, Deus venha te fortalecer, que você possa mergulhar em Cristo, que você possa conhecer tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Então nós vamos ver esses homens que entenderam, esses homens que compreenderam, que viram os sinais, agora eles estão indo anunciar, e eles não estão indo de qualquer maneira, eles estão indo preparados, eles estão indo porque foi chamado, eles estão indo porque foram preparados para ir. E agora nós vamos ver eles indo. O texto vai encerrar o capítulo 16, dizendo que eles foram a toda parte anunciar a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Então nós vamos ver que esses homens foram, obedeceram e foram. Eu quero crer que Deus está levantando homens e mulheres nesse tempo, homens e mulheres que estão sendo preparados,
que tem investido no reino de Deus, investido como? Em oração, em conhecimento, em palavra. Como é que eu me preparo? Conhecendo a Cristo, orando, me relacionando com Cristo, buscando Ele e principalmente conhecendo mais da sua palavra. E aí nós vamos ver o Senhor enviando esses homens. Um dos conceitos que nós vamos ver também nos discípulos, que eles estavam caminhando debaixo de obediência. Tem muitas pessoas hoje que querem fazer a obra do Senhor, que querem ir ao ID, mas às vezes, de repente, não está com a vida de conformidade com a palavra, não está com uma vida com as brechas reparadas. Antes da gente ir para o ID, a gente precisa entender uma coisa: eu preciso reparar as minhas brechas. Não adianta eu ir e depois depois viver uma retaliação, viver algo por abertura de brechas. Uma das coisas que eu vou olhar em Efésios, capítulo 4 de Efésios, versículo 27, eu quero ler para você que está aí com a gente. Você que está com a tua Bíblia aí, abra comigo aí em Efésios, capítulo 4, marca essa palavra. Eu estou aqui com a tradução NVT, como eu falei do início. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo 27, diz assim: Pois não deis oportunidade para o diabo. Ou, em outras palavras, não dê legalidade ao adversário. Quando a gente lê o contexto de Efésios capítulo 4 inteiro, quando nós lemos o capítulo 4 de Efésios, nós vamos ver uma série de orientações antes de chegar ao capítulo 6. Eu sei que nesses dias muitas pessoas falam muito do capítulo 6, que é sobre a armadura. Só que antes de você vestir a armadura de Deus, você precisa estar livre da sua carne, livre de algumas atitudes, livre de alguns comportamentos. E esse capítulo 4, ele vai dar uma orientação muito perfeita. E aí você vai ver, primeiro, unidade do corpo, porque para você fazer algo para Deus, você tem que estar unidade, coração alinhado. Depois, viver como filhos da luz. Ao longo desse curso, nós iremos destrinchar corretamente, iremos compartilhar com cada um dos irmãos aí a apostila. Inclusive, na plataforma, você já pode acessar aqui embaixo, já está disponível as nossas apostilas, já tem algumas provas para você ir fazendo, acelerando. Então, vamos lá. Primeiro, unidade do corpo. Segundo, viver como filhos da luz. E uma das coisas que a gente precisa entender que para viver como filhos da luz, onde o adversário da nossa alma não tem legalidade ou não tem oportunidade, a gente vai precisar tapar todas as brechas. A gente vai precisar não ter uma vida dupla, não ter uma vida onde algumas áreas são ocultas. Uma das coisas que para a gente ser um obreiro aprovado por Deus, a gente vai ter que ter uma vida de santidade. A gente vai ter que ter uma vida de unidade, principalmente uma vida de verdade. Eu quero compartilhar com vocês, então, esse texto, que na próxima aula nós estaremos destrinchando o capítulo 4 de Efésios. Na próxima aula, nós iremos compartilhar com os irmãos o capítulo 4 de Efésios inteiro, para você estar aí absorvendo conhecimento para a tua vida, adquirindo esse conhecimento. Uma das coisas que o apóstolo Paulo vai declarar para Timóteo é: procura apresentar-se perante o seu Deus como um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando é que eu sou um obreiro aprovado por Deus? Quando é que eu sou um obreiro que não tenho que me envergonhar? Quando eu cumpro as leis que estão descritas em Efésios capítulo 4. Quando eu olho e aplico isso para a minha vida, então agora eu sou um obreiro, uma obreira bem aprovada pelo Senhor. Então nós vamos ver a palavra do Senhor aqui em Timóteo. Eu vou compartilhar isso com os irmãos. Então nós precisamos nos posicionar, e esse posicionamento é eliminar da nossa vida toda a distração, tudo aquilo que vai comprometer o propósito. Você precisa entender uma coisa: a gente precisa tirar da nossa vida tudo aquilo que pode comprometer o propósito. Se vai comprometer o propósito, então não pode fazer parte da sua nova caminhada. Se vai comprometer o teu propósito com Cristo, então não pode fazer parte daquilo que Deus tem para você, desse novo ciclo. E qual é esse novo ciclo? De ser alguém compromissado com o reino, de ser alguém que se compromete
com aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero compartilhar essa palavra, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar isso para Timóteo, e essa palavra está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dar essa orientação para Timóteo. O interessante é que nessa orientação que ele dá para Timóteo, ele vai falar também a respeito de não se comprometer ou não se embaraçar com os negócios da vida. O que pode comprometer o teu chamado? O que pode trazer contaminação para a tua vida? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: o trabalhador aprovado ou o obreiro aprovado, esforça-te sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Vejam um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evita conversas tolas e profanas que te levam a mais comportamentos mundanos. Então, o que nós vamos ver? Que uma pessoa que se apresenta como obreiro aprovado, a primeira coisa que vai mudar na vida dele, como a gente falou de Efésios 4, é conduta. Opa, se a pessoa tinha uma conduta maledicência, opa, isso já não faz mais parte da vida dele, da vida dela. Se a pessoa tinha uma fala errada, hoje a pessoa vai corrigir a sua fala. Se a pessoa tinha hábitos de brincadeiras, maledicências, tira da sua vida, elimina da sua vida. Tudo que possa comprometer o teu chamado, tira da tua vida. Se é para sair de rodas de conversas que não é para estar, sai. Se é para estar mais presente dentro daquilo que Deus tem te convidado, seja para orar na sua casa, seja para adorar, seja para você tirar um tempo com Deus. Uma das coisas que a gente vê aqui nesse texto inicial que nós lemos de Marcos capítulo 16, é que ninguém que não tenha estado com Cristo, que não tenha experiência com Cristo, pode ir